é um amor incondicional, é um amor sacrificial. Deus te ama independente de você amá-lo ou não. Deus se sacrificou por você. Esse é o amor de Deus. Mas vocês concordam comigo que isso é muito vago, muito superficial, muito jogado? Por quê? Porque nós não podemos definir o amor de Deus. O amor de Deus que está aqui hoje é um amor que quer te possuir, é um amor que quer te dominar, é um amor que quer te abraçar, é um amor que quer se aliançar com você, é um amor que quer entrelaçar a sua alma na dele. Você não imagina o quanto Deus te ama. Nós não conseguiremos imaginar nunca o quanto Deus nos ama. É engraçado, né? Nós sentimos esse amor de maneiras diferentes. Por exemplo, às vezes você olha para um homem grande, forte, você o vê chorando, e ele está ali em lágrimas. Oh, que foi? Eu não sei o que está acontecendo, eu estou sendo tocado pelo amor de Deus. Alguma coisa está mexendo aqui dentro de mim. Quem não conhece fala: rapaz, você está mal, alguma coisa, sei lá, eu tomo um remédio. Você vê uma mulher, eu fui no Nordeste esses dias, há pouco tempo, uma mulher macho, paraíba, que puxa peixeira, que tem raiva do marido que apronta, ou então um homem cabra macho lá do Nordeste. Você vê pessoas assim, chorando, se dobrando a este amor, e a gente explica: que amor é esse? Que amor é esse que Deus sente por mim? Como mensurar esse amor? Como descrever esse amor? O amor que Deus sente por mim. Sabe uma coisa muito estranha para nós entendemos? É o mistério da encarnação de Jesus. Isso é algo muito profundo. Entender como que Deus se transformou em homem, isso é uma coisa estranha. É mais ou menos assim, desculpe o exemplo, tá? Um exemplo bem esdrúxulo, pequeno, que não dá para comparar, mas me perdoe. Nós vamos pegar aqui nosso irmão. Qual é o seu nome, irmão diácono? Antônio. O senhor acho que nasceu nos Estados Unidos, não foi? Campina Grande, eu vi que esse Caruaru ali, ó, pertinho ali. Se eu perguntar para ele se ele já comeu buchada de bode, ele vai falar: já. Senhor Antônio, né? É a mesma coisa de imaginar assim, o senhor Antônio, ele olhando as baratas, e as baratas caminhando rumo a uma boca de lobo, onde ali elas cairão e serão devoradas por ratos. E seu Antônio fala assim: eu amo muito essas baratas, eu vou salvar a vida delas. E ele se transforma numa barata, Barata Antônio. E Barata Antônio entra ali e começa a salvar todas as baratas. Ou seja, o mistério da encarnação de Deus, Deus virando homem, se transformando homem para salvar nós, a minha vida e a sua, é algo muito profundo que nós não iremos compreender nesta vida. Quem acha que a gente vai compreender no porvir, nos céus? Também acho que não. Nós nunca entenderemos completamente esse grande amor de Deus. Me ajude aí. Aqui no texto diz que ele era o quê? Ele era Deus. Estava com Deus. De novo, ele estava com. Criou o quê? O mundo. Ele o quê? Dominava o universo. Mas só que ao ver a miséria do homem, o pecado do homem, diante do pecado de Adão, o que ele fez? Ele deixou tudo para morrer por nós. Sabe, Jesus ele fez umas coisas bem interessantes. Por exemplo, quando Deus se fez homem e morreu por nós, ele se rebaixou. Concordam comigo ou não? Ele se rebaixou o quê? A uma gestação. Se rebaixou a um parto. E agora eu vou contextualizar aqui, tá? E ele se rebaixou a usar fraldas Pampers, ou da Mônica, que é mais barato. E qual foi o primeiro berço que ele teve? Uma manjedoura. Ele tomou a forma humana, repleta de anos de pecado, para quê? Para ficar entre nós. Tem um texto, você não precisa abrir, que eu gosto muito, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5,
a 8, que diz assim, que ele tornou-se servo de Deus, obedecendo a Deus. E ele tornou o quê? Tornou-se servo dos homens, servindo aos homens. E ele se humilhou tanto, aceitando a pior morte. Então vamos ajudar aqui. Quando Jesus veio ao mundo, o que ele viu no mundo? Sofrimento? Sim. O que mais? Me ajudem. Tristeza, desigualdade, doença. Quem adivinhar vai ganhar um bis. O que mais? Senhor Antônio, o que ele viu aqui, homem? Muita sequidão. O que mais? Solidão. O que mais? Miséria. Miséria também. E o que mais? O pecado da humanidade. Sabe uma coisa estranha que Jesus viu? Ele viu o que? Poderes satânicos, sim ou não? Já teve experiência aqui nessa igreja com isso ou não? Você sabe que eu tenho um chamado muito forte para essa área, trabalho nessa área também. E é engraçado, quem trabalha nessa área, né, Paulo? Você não consegue sair dela. Já tive altas experiências com isso, né? Uma vez eu me recordo que nós fomos fazer uma visita com um grupo de 12, 15 pessoas, evangelismo, e cada um pegou uma pessoa para orar. E eu peguei um negão de quase 2 metros, e somente esse negão que estava na minha mão ficou endemoniado. Ele fez assim, O que Jesus viu? Ele viu os poderes satânicos dominando quem? Dominando o homem. E qual o problema nisso? O homem que Satanás estava dominando era o homem que foi criado para ser habitação de Deus, onde Deus iria morar. Ou seja, ele viu os corpos que foram criados para ser habitação dele, tornando-se morada de demônios. Sabe uma coisa curiosa? A fisionomia dos homens, ela era o quê? Demoníaca. Vocês cantam uma música aqui chamada Rei da Glória? As estrelas incontáveis. Vocês cantam? Sabe tocar ela? Vamos cantar um pedacinho? Vamos lá. Dó. Sabe tocar em dó? As estrelas incontáveis, tu conhece todas pelo nome. E o universo desenhado foi tua majestade. Tua glória brilha aqui. Tua glória brilha aqui. Quanto mais? E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Senhor. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu te amo. Sabe o que é engraçado? Nós cantamos muitas vezes sem ter conhecimento. Sabe por quê? Porque nada é tão fácil assim. Eu acho engraçado, sabe? Eu sou músico e às vezes as pessoas falam assim: nossa, você toca muito bem, que talento que Deus te deu. Só que as pessoas não sabem o que eu já estudei, o que eu já ralei para ser um bom músico, o sofrimento que eu tive. Ou seja, nada é tão fácil. Jesus não se transformou no Rei da Glória de graça. Não foi tão fácil assim. Não foi algo dado de mão beijada. Não foi algo conquistado de maneira fácil. O que nós precisamos entender é que esse Rei da Glória, ele é Rei da Glória. Sabe por quê? Porque quando ele veio aqui, ele habitou em um lugar ingrato, em um lugar terrível. Já viu essa expressão quando diz que a glória dele foi velada? O que é isso?
A glória dele ficou escondida. A glória dele ficou de forma que ninguém visse, ninguém enxergasse. Ela ficou velada. Quem já viu essa expressão? Já viu? Ele se esvaziou de si mesmo. A sua glória ficou escondida. Por que que Jesus fez isso? Sabe por quê? Para que a sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Jesus fugia de toda exibição exterior. E sabe, o que nós podemos concluir com isso? Quando Jesus, então, Deus teve o plano de Jesus vir habitar entre nós, o que nós aprendemos? Eu acho que os anjos ficaram o quê? Maravilhados com isso, comemorando isso. E Jesus então faz uma troca bem interessante. Jesus troca o seu trono por uma manjedoura. Jesus então troca a companhia dos anjos por animais na estrebaria. E aí ele vem como uma criança impotente e prova de tudo, inclusive o desprezo. Eu poderia terminar hoje aqui o nosso primeiro culto dizendo para você, amém? Jesus te ama, sim ou não? Amém? E você iria para casa assistir o jogo do Brasil e da Argentina, ou não sei, ou assistir outra coisa. E estaria muito bem explicado. Porém, talvez no fundo você diga assim, tudo isso que você falou, pastor, é muito bonito, mas eu não me sinto amado assim. Posso falar uma coisa para vocês? Tudo isso que nós falamos aqui, se nós chegarmos aqui nesse bairro, aonde você mora, e dizer a eles, sabe o que eles vão dizer? Muito bonito, mas eu não sinto esse amor. Eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que Deus me ama de fato. Eu não tenho certeza disso. Sabe, eu vejo mulheres sofrendo a desconfiança do casamento. Eu vejo homens sofrendo pelo pecado. Crianças, mulheres, eu vejo igrejas mortas. Eu vejo igrejas vazias. Eu vejo pessoas que não querem dar um pouco, ou talvez dão um pouco, quase nada, ou quase tudo, mas não conseguem dar toda a sua vida a Deus. Sabe o que eu vejo? Igreja onde as pessoas estão ali, mas elas não aprenderam ainda o quanto Deus as ama. E sabe por que isso está assim? Porque elas não sabem o quanto Deus as ama. Você sabe qual o principal problema da pregação do Evangelho? É recurso? Não é. Não é recurso. Vocês têm aqui, ó, muito lindo isso aqui, muito legal. Vocês têm um lugar bonito. É recurso? Não é. É preguiça? Não é. É falta de direção, de conhecimento, de não saber o que falar. Ah, eu não sei o que falar na hora. Não é. Sabe qual é o problema da pregação do Evangelho? As pessoas não pregam porque não acreditam de verdade naquilo que elas professam, naquilo que elas falam. Se vocês entendessem o quanto Deus ama vocês, vocês não seriam simplesmente crentes esquenta-banco, mas vocês seriam bombas, bomba relógio nesse bairro. Vocês vão explodir isso aqui. Aonde tem tráfico ia fechar, aonde tem bar viraria igreja, aonde tem gente morrendo no pecado, a luz do Senhor viria e brilharia. Sabe por que você está aqui? Primeiro você precisa entender o quanto Deus te ama, porque quando você entender o quanto Deus te ama, esse banco não vai mais te segurar, nada vai mais te segurar. Eu vim aqui em nome de Jesus para sacudir você. Eu vim aqui em nome de Jesus para tirar o seu sono. Eu vim aqui em nome de Jesus para te ensinar a colocar o seu rosto no chão e adorar o Senhor com paixão e lágrimas. Eu vim aqui te dizer o quanto Deus quer te pegar, o quanto Ele quer te abraçar. Eu vim aqui te dizer o quanto Ele está aí próximo de você, o quanto Ele é real, o quanto Ele é vivo,
o quanto Ele é palpável. Eu estava em Porto Seguro passeando há muito tempo atrás, que agora está difícil de ir, mas estávamos lá sentados, eu com meu chinelão na praia, comendo uma isquinha de camarão, muito bom. E passou um garoto vendendo sorvete, lá é picolé. Picolé, 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 um real, picolé, picolé na praia. Quando eu levantei e olhei para ele, sabe o que Deus falou no meu ouvido? Deus falou assim: esse é meu filho, ele está desviado, churra, eu amo. Eu trouxe você de tão longe para dizer para ele o quanto eu amo. Eu levantei, olhei para ele e falei assim: cara, você está desviado. Ele: quem te falou isso? Quem te disse isso? Como você sabe? E ele contou a história dele. Sabe por que ele se desviou? Porque a igreja dele queria que ele vendesse sorvete na praia, de calça social e camisa social, em pleno verão das praias do Nordeste. E ele ficou tão chateado que ele se desviou e achou que Deus era assim. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: cara, Deus não é isso, não. Deus é próximo, Deus está com você no teu coração. E eu disse assim: sabe, se você quiser, você pode chegar para ele e falar: Senhor, Jesus anda do meu lado, empurra esse carrinho de sorvete. E ele: sério, cara, ele é assim mesmo. Ele começou a cair em lágrimas. Sabe o que eu vejo no rosto de algum de vocês? Sofrimento. Eu vejo a dor de alguns de vocês. Eu vejo a dor do abandono. Eu vejo a dor da traição. Eu vejo isso em vocês. Eu vejo a dor da pobreza, o passado que condena, a dor do pecado. Mas a voz de Deus está aqui hoje bradando, te dizendo o quanto Ele te ama. Você precisa aprender. Quando eu sentei ali, sabe o que Deus disse? Deus falou assim: vocês precisam entender uma coisa. Tem mais água. Tem água. Tem muita água para beber. Você que tem sede, tem água para beber. Muita água para ser derramada. Nós não estamos preocupados com o jogo do Brasil. Não estamos preocupados se amanhã teremos que acordar cedo com horário. Se Deus quiser te segurar aqui hoje até 2 horas da manhã, prostrado você vai ficar. Avivamento chegando. Sabe, e talvez você olhe tudo isso que eu digo e diga: pastor, eu não me sinto amado. Sabe, já viu essa expressão assim? Você foi escolhido, virou um jargão terrível. Já viu essas músicas? Músicas, você foi escolhido, canções assim, você tem um chamado. Já viu isso? Você tem um chamado, você tem uma aliança com Deus. Essas coisas estão cansando as pessoas. Por que estão cansando as pessoas? Porque tudo bem, eu fui escolhido, mas cadê? Eu tenho um chamado, mas cadê? Deus tem uma aliança na minha vida, mas cadê? Eu quero dizer aqui que você foi escolhido, sabe no quê? Quando Deus escolheu você para nascer. Os cientistas, eles explicam a reprodução humana, não explicam? O que eles falam? Falam que um espermatozoide foi um óvulo, e eu tinha muita dificuldade com isso. Vocês querem que eu conte meu testemunho? Eu vou contar meu testemunho, tá? Para você. Quando eu era mais novo, eu achava assim, eu era criança, então eu me achava muito bom. Por quê? Porque eu aprendi na escola que eram milhares de espermatozoides correndo para penetrar no óvulo, e só um chegou. E sabe o que eu falava? Eu sou bom, eu sou rápido, eu sou pali-pali em coreano, eu sou muito rápido nas coisas. Eu cheguei primeiro, e eu começava a olhar para as pessoas e falava assim: nossa, Fernando é muito rápido. Antônio, rapaz, é mais rápido do que um cabo até de uma rapadura. Bichinho é rápido demais. Porém, quando a gente começa a olhar para as pessoas que são devagar, não tem, aqui tem entre vocês alguém que é um pouco mais devagar? Como que eles conseguiram? Sabe como que eles conseguiram? E sabe o que é engraçado? Vocês lembram quem que era um discípulo que deu muito problema para Jesus? Qual que era o nome dele? Pedro. Pedro deu muito problema para Jesus. O que ele fez? Vamos lá, me ajudem. O que ele fez? Tentou parar Jesus. O que mais? Negou.
negou, não foi? Negou Jesus. Ele tinha umas coisas meio doidas assim. Ele era impulsivo. Cortou a orelha, repreendeu Jesus, chamou Jesus à parte e repreendeu. Agitado, né? Jesus sabia que ele era assim ou não? E por que Jesus disse assim para ele? Mesmo sabendo que ele era assim. Jesus falou: tu és Pedro, e sobre edificarei. Por que Jesus apostou as fichas num homem como esse? Sabe por quê? Exatamente parecido com a nossa história. Você quer ver? Vamos fazer mais um jogo da verdade aqui? Vamos lá. Quem aqui é orgulhoso? Levanta a mão. Engraçado, vocês são muito santos. Ninguém é orgulhoso aqui. Meu Deus, que é isso? Orgulhoso. Quem aqui é nervoso? Rapaz, eu vou ficar perto. Olha. Quem aqui é ciumento? Quem aqui é ranzinza? Marido resmungão. Resmunga e reclama. Tá louco? Às vezes, né? Às vezes. Deixa eu ver quem mais. Quem aqui é... essa vez só, fica vendo como vocês são. Quer ver? Vamos ver se tem hipocrisia aqui. Quem aqui gosta de uma fofoca? Quem gosta de uma fofoca, levanta a mão. Você quer ver como que vocês gostam da fofoca? Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês. Você não sente aquela coceirinha na língua quando você tem uma novidade, às vezes boa ou ruim, que aconteceu de alguém, tipo alguém que morreu e você quer contar para alguém, e você chega lá: olha, você ficou sabendo que o Mari Carminha morreu? Aí a mulher olha assim e fala assim: ah, já me contaram, o João já me... Esse João, cara, é rápido, hein? Chegou primeiro que eu. Você não fica coçando para contar? Quem fica coçando assim para contar? Levante a mão. Ah, vocês todos aí, viu? Eu sei como é que é. É difícil. Você quer ver uma outra coisa que eu pergunto na nossa comunidade? Quem aqui é ansioso? Olha só, ansioso por comida, levanta a mão. Por comida, é ansiosa? Tu gosta de quê? De doce? É doce, né? Eu vi que você gosta de doce, eu percebi. Quem mais é ansioso por comida? Levanta a mão. Por doce, né? Você quer ver uma prova que nós somos ansiosos por comida? Todo mundo aqui? Você quer ver? Fica vendo. Nós estamos em 4 pessoas, você e mais 3. E você está com uma fome muito grande. Você não almoçou e não tomou café. E você pede uma pizza. A pizza tem quantos pedaços? 8. Vocês estão em 5, perdão. Vocês estão em 5. Só que a pizza tem 8 pedaços. Alguém não vai comer 2. O que você faz? Você pega e come rapidinho. E detalhe, você olha como os pedaços foram repartidos, você tenta achar qual que é o maior. Sabe o que você faz também? Você vê uma Coca-Cola e você está com muita sede. Ela está acabando. E só tem um pouquinho, e todo mundo com sede. Você pega o seu copo com água, você bebe rapidinho. O seu copo com coca, perdão, e bebe rapidinho para poder pegar o que está sobrando. Quem já fez isso? Ou quando você não vai numa festa e está cheio de brigadeiro, poucos brigadeiros. Agora chegou a hora do doce, você vai lá nos brigadeiros. Opa, peraí, tem muita gente para pouco brigadeiro. Deixa eu pegar os brigadeiros e guarda. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Ah, agora mais gente. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Se você estiver mentindo, escondendo, Deus vai te pegar na esquina, viu? Mas sabe, por que eu disse isso? Vocês perceberam quanta coisa ruim tem na gente? Não é verdade? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você era um espermatozoidezinho bem pequenininho, andando, caminhando, Deus olhou para você ali, não olhou? Ele sabia que você seria mal assim ou não? E por que Ele escolheu você nascer? Para que você nascesse? Porque Ele te ama. Porque Ele não te abortou. Ele poderia te abortar, Ele poderia esquecer a ideia de você nascer. Ou seja,
Os cientistas explicam a reprodução humana, mas sabe, eles não vão conseguir explicar jamais como que Ele nos escolheu para nascer. Por exemplo, conduzindo o corpo dos nossos pais, a menstruação da nossa mãe, o desejo deles de terem um intercurso naquele exato dia da fecundação. Ou seja, Ele não nos abortou. Alguém já viu lá em Lucas 12:6, não precisa abrir, quando Jesus usa o exemplo do pardal para demonstrar o amor por nós? Já viu esse texto? Jesus usa o exemplo do pardal para demonstrar o amor por nós. Por que Jesus usa o exemplo do pardal? Vamos tentar entender o que é o pardal? Primeiro, o pardal o que? Ele é um pássaro egoísta e briguento. Alguém sabia disso? Sabia disso? O pardal é um pássaro mais egoísta e briguento que tem. Aonde ele domina, ele não aceita pássaros do mesmo porte perto dele. E o que ele faz para exterminar? Alguém sabe o que ele faz para exterminar? Sabe o que ele faz? Ele usa recursos baixíssimos. Ou ele vai lá, mata os filhotinhos, ou ele pega os ovos que estão ali para serem chocados e jogam e quebram, porque eles querem dominar. E o que Jesus falou? Jesus se preocupa com o pardal, não vai se preocupar com você. Deus ama eles e não vai amar a sua vida. Sabe, um recém-nascido, nós temos ali um pequenininho, ele tem 300 ossos. Quando a criança cresce e ela vira um adulto, eles começam a ter 206 ossos somente. Já viu falar que o fêmur é o maior osso que tem? O menor osso que tem é um osso chamado estribo, que fica no ouvido. Tem cerca de 25 centímetros. E os ossos representam 14% do nosso peso. E o coração? O coração, ele bate cerca de 70 vezes por minuto. 100 mil vezes por dia. 3 milhões de vezes por mês. E 37 milhões por ano. Olha só, pasmem, em um minuto ele gira 5 litros de sangue no organismo, movimentando 400 litros por hora. E isto pesando apenas 280 a 340 gramas. Agora eu quero que você me responda: quem que sustenta o nosso coração para que ele não pare? Quem que sustenta? Você sabe qual que é a maior pergunta? A pergunta mais perguntada? Gostaram numa sala de bate-papo de não cristão com cristão, não crente com crente? Vamos ver, o que vocês acham? Qual é a pergunta mais perguntada? Se Deus existe, quem acha que é isso? Se Deus existe, quem mais? O que vocês acham que eles perguntam? Se Deus perdoa os pecados, que mais? Vocês acham que é assim? Se Deus me ama, por que Ele permitiu essa tragédia? Não é? Também é uma? Quem acha que são uma dessas três? Levanta a mão. Sabe qual é a pergunta mais perguntada numa sala de bate-papo sobre os cristãos? É essa aqui: por que o Deus que vocês servem é tão ciumento? Sabia disso? Por que Ele quer você só para Ele? Por que Ele não divide você com nada? Toca rapidinho que nem ele corre, você viu? Parecia que eu estava assistindo Papaléguas aqui. Essa é a pergunta que mais eles fazem. Eles querem entender por que o nosso Deus é tão ciumento. Sabe uma coisa interessante? Deus, Ele nos cerca. Você já percebeu isso? Que Deus, Ele nos cerca de todo jeito. Deus, Ele está sempre ali, de uma certa forma, tentando nos atrair, tentando nos achar. Eu conheci a história de um missionário carioca no Rio de Janeiro. Hoje ele é missionário. Ele era um homem, nasceu, assim que nasceu,
ele se tornou um adolescente e na adolescência ele vendia o corpo no Rio de Janeiro. Ele era um garoto de programa e ele se deitava com homens. Os homens violentavam ele e ele pagava, ele recebia dinheiro para isso. Ele se tornou um jovem, um homem, e ele continuou sendo um garoto de programa nas ruas do Rio de Janeiro. Você sabe qual era o maior sofrimento dele? A polícia pegava ele, batia nele, batia, pendurava ele assim, o corpo cheio de feridas, jogavam sal grosso e judiavam dele. O nome dele é Antônio. Certo dia Antônio estava muito chateado e ele estava na rua Atlântida, no Rio de Janeiro, uma noite muito fria, e ele falou assim: olha, se existe alguém que me ama, se existe alguém que me ama, eu preciso encontrar alguém que me ame. E ele começou a percorrer as ruas da cidade do Rio de Janeiro, e ele encontrou um pastor pregando em praça pública, dizendo aquela pregação que você talvez conheça, dizendo assim: você precisa se arrepender, porque você está indo para o inferno, você não presta, você é um miserável, você precisa de Deus, que você está indo para o inferno. Ele viu o pastor, correu atrás do pastor, falou: pastor, por favor, eu preciso de uma palavra, eu preciso encontrar alguém que me ame. E sabe o que o pastor falou para ele? Me perdoem o que eu vou dizer agora, tá bom? Mas foi o que o pastor disse para ele. O pastor disse assim para ele: saia daqui, sua bicha, porque Deus tem nojo de você e eu também. Você sabe o que esse Antônio disse? Ele falou assim: pastor, eu só preciso de um abraço, só de um abraço. Sabe o que o pastor disse? Eu não abraço uma bicha e muito menos Deus. Antônio então saiu chateado, muito desolado, e ele teve uma ideia. Ele viu um viaduto no Rio de Janeiro, e ele colocou a perna e falou assim: eu vou me jogar, eu vou me matar. Quando ele resolveu se matar, Deus soprou um vento do lado direito, e um papel amassado, sujo de barro, passou na frente dele. Ele parou, olhou e pensou: o que um papel pode me ensinar? O que um papel pode me dizer agora? Um papel amassado, sujo. E ele nem deu bola, e ele virou e foi com a outra perninha tentar se matar. E quando ele foi se jogar com outra perna, Deus soprou um vento do lado esquerdo e trouxe o papel de volta. Ele ficou pensativo naquilo, desceu, pegou o papel sujo de barro e abriu. E quando ele abriu, sabe o que ele leu? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe o que Antônio fez? Antônio pegou aquele papel, leu, chorou muito, correu até uma igreja de verdade, se encontrou com o Senhor. Hoje ele é um missionário. Hoje ele é um missionário, casado. Se você quer saber se ele virou homem, ele tem 13 filhos, já ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que nós não perdoamos? Porque nós não entendemos o quanto Deus nos amou. Sabe por que eu sempre digo nas igrejas que eu vou pregar? Sabe qual é o problema de vocês, das pessoas? Vocês sentam o bumbum num banco como esse, sem nenhuma expectativa. Esse é o seu problema. Sem nenhuma expectativa. Vocês sentam um bumbum no banco pensando, sabe no que? Hoje vai ser mais um culto com o pastor. Hoje vai ter o louvor. Sabe por que a galera do louvor hoje, não estou dizendo de vocês, o pessoal do louvor nas igrejas não ministram com entusiasmo, com lágrimas? Porque eles acham que é mais um louvor, que é mais um culto. Sabe por que os pregadores são frios e secos? Porque eles acham que é mais uma pregação. E não é. Deus quer nos surpreender. Deus quer mudar as nossas expectativas. Deus quer mexer com você aí. Deus quer mudar a tua mente. Se você perguntar para mim: pastor, o que Deus quer aqui fazer aqui hoje? Ele quer que você saia carregado. Ele quer que você saia transformado. Sabe qual é o problema também das pessoas? Elas não conseguem crer que Jesus está aqui. Não conseguem imaginar que talvez Ele esteja passeando por entre os bancos.
não consegue pensar que Jesus está do lado delas. Isso acontece para os que creem, aqueles que querem, aqueles que sonham com isso. Mas sabe por que falam, pastor, você é meio doido, você chora, você motiva, você é quebrado? Por que você é assim? Sabe por quê? Porque eu nunca sentei numa igreja sem expectativa. Eu não sentei por sentar. Porque tem um dia na vida da gente que a gente fica cansado com mais um culto. Mais um culto. Mais um culto. Aquelas coisas jogadas, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem provar o amor vivo, o Deus vivo na vida delas. Elas querem provar a água que desce do céu sobre elas. Nós queremos provar isso hoje. Nós queremos provar isso hoje. Cara, você quer provar isso hoje? Eu sei que você quer. E você pergunta, pastor, Deus me ama tanto assim, o que eu tenho que fazer? Qual a única coisa que Ele exige? Ele exige que você o ame. Que você o ame. Posso fazer uma pergunta para você? Você está contente com aquilo que você tem dado a Ele? Você está feliz com esse pouco que você tem dado a Ele? Sabe a primeira cura que Deus quer fazer essa noite? Deus quer avivar a tua alma. Deus quer avivar o teu coração, porque do jeito que está não dá. Do jeito que está não dá. Sabe o que liberta um homem do vício? Sabe o que transforma um homem do vício, do álcool, da droga, do pecado, do sexo? É o amor de Deus quando enche a vida dele. Ele não tem tempo para nada, ele só pensa nisso. Ele só pensa nessas coisas. Sabe o que liberta o homem do medo da morte? Sabe o que liberta uma mulher do medo da doença, dos sinais dos dias? Ela percebeu o quanto Deus a ama. Perceber que ela tem uma história com Deus. Nós temos uma história escrita que não pode ser apagada. Não é qualquer história. Eu sempre conto também em nossa comunidade. Eu preciso contar para vocês. Isso percorreu o Brasil todo. Eu tinha uma vozinha que morreu com seus 90 e poucos anos de idade. E ela morreu porque ela levou um escorregão. Levou um escorregão e ficou cheia de feridas e começou... Só que assim, antes de morrer, você sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a não ouvir mais. Primeira coisa, ela não ouvia. Segunda, ela não reconhecia mais ninguém. Ninguém. Terceira coisa, ela não se lembrava de nada. Nada. Certo dia, perto da morte dela, um pastor teve a ideia de levar a Santa Ceia para ela. Quando chegou na casa dela para levar a Santa Ceia, estava toda a família assim, ela olhando assustada. O pastor quis cantar um hino. O hino dizia assim, você deve conhecer. Falava assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Sabe o que aconteceu? Quando começaram a cantar isso, a minha avó começou a cantar todas as estrofes e o refrão sem errar, de cor. Quando a sala inteira, o quarto inteiro estava chorando, todo mundo chorando com aquela cena, o pastor gritou no ouvido dela e perguntou assim, Dona Amélia, como pode a senhora se esquecer de todas as coisas e não esquecer a letra desse hino? Sabe qual foram as últimas palavras da minha avó? Depois dali ela piorou e não falou mais. Ela olhou para o pastor e disse assim, eu posso me esquecer de todas as coisas, mas eu nunca vou me esquecer do meu primeiro amor. Deus ama você, viu? Muito. Deus ama você. Muito. O que Ele quer de mim? Ele quer que eu ame. Sabe, isso que vocês estão passando, isso são detalhes pequenos para um Deus que ama vocês. Um Deus que se preocupa, um Deus que guarda vocês. Um Deus que protege vocês. O amor de Deus nós não podemos descrever.
O amor de Deus, ele mexe aqui, aperta a gente. Sabe, a melhor coisa que tem é sentir a presença de Deus. Sabe uma coisa que vocês não podem perder? A presença dele. Vocês não podem perder a presença de Deus nunca. Vocês precisam entender, sabe, que Ele está aqui agora, o Senhor está aqui agora. Vocês precisam acreditar que Ele está aqui agora com vocês. Sabe quando a gente entende o quanto Deus nos ama e a gente fala que você acaba ficando estragado? Já viu isso? Ficando estragado. Por que estragado? Porque você começa a entrar em um negócio muito perigoso, que é o reino das bem-aventuranças. O que é isso? Você sabe o que mais dá problema, o que mais deixa um pastor cansado? Sem cabelo. Começa a cair o cabelo. Sabe o que é? Pessoas que dão problemas, pessoas orgulhosas que não perdoam, brigam dentro da igreja. Isso cansa os pastores. Mas sabe, quando você entende o quanto Deus te ama, e você então o ama também, devolve esse amor, você resolve amar a Deus sem reservas nenhuma, você começa a ter atitudes estranhas. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos que ser sinceros, tá? Uma das formas de Deus curar nossa vida, o que é? É mostrar o ai de mim. Mostrar o que? Meu nome é Jacó. Eu sou enganador. Tá aqui a minha ferida. Senão Deus não vai curar. Tem alguém aqui no nosso meio que foi muito machucado e precisa perdoar alguém que machucou você? Sim? Mais alguém? Mais alguém? Amém. Amém. Pode baixar a sua mão. Nós vamos ministrar isso semana que vem. Mas deixa eu falar uma coisa para você muito forte. Eu conheço uma história de uma pessoa, de uma senhora negra, norte da Califórnia. Ela era casada com um homem. Esse homem odiava os cristãos. Sabe o que esse homem fez? Ele falou assim: o dia que você for para a igreja evangélica, eu vou puxar você pelos cabelos e te arrancar de lá. Ela estava na igreja, no culto. O homem entrou, invadiu o culto embriagado, puxou ela pelos cabelos, arrastando, falando palavrões, e levou ela embora. Quando ele levou ela embora, ele chegou em casa, ele falou: você está proibida na igreja. Deu uma surra nela. E para piorar, sabe o que esse homem fez? Ele arranjou um amante. E a amante começou a dormir na cama de casal com ele, e ele colocou a sua esposa no sofá. Sabe o que é pior da história? Que vocês vão falar assim: pastor, me perdoe, mas essa mulher é boba. Sabe o que essa mulher fazia? Essa mulher ia todos os dias levar café da manhã na cama do marido. É boba, não é? Sabe quantos anos a sábia fez isso? 15 anos. Será que você faria isso? Eu faria isso? Será que faríamos isso? E ela foi sábia. Ela foi sábia. 15 anos fazendo isso. Sabe o que aconteceu? Um dia o marido ele era lenhador, estava na árvore, caiu, se machucou, foi para a cama ferido. A amante o quê? Sabe quem cuidou dele? Ela. Ela fazia os pratos que ele mais gostava, levava na cama para ele comer. E ele xingava ela. Um dia de domingo ele olhou para ela, chorando, e falou assim: olha, eu quero conversar com você. Eu tinha ódio de Jesus, porque o meu pai era um cristão e a minha mãe, e eles me espancavam, eles me abandonaram. E eu achei que todo crente era igual ao meu pai, e que Jesus era igual ao meu pai. E eu criei um ódio dos crentes.
Mas quando eu vi você, eu vi e pensei, se Jesus foi igual a você, eu quero esse Jesus. Sabe o que é isso? Quando nós resolvemos aprender que Deus nos ama e queremos amá-lo, decidimos amá-lo, nós entramos num reino muito perigoso, que é o reino dele. Qual que é o reino dele? O reino dele é o reino das bem-aventuranças, onde o pobre é rico, aonde o fraco é forte, aonde o teu melhor golpe naquele que te machuca é o teu silêncio. O reino das bem-aventuranças é um reino onde o último é o primeiro. No reino das bem-aventuranças não tem lugar para você ficar, eu posso ficar aqui na frente, eu posso ser um líder, eu posso chamar a atenção das pessoas. Não, esse reino não é o dele. Esse reino não é o dele. O reino do Senhor é diferente. Eu queria orar com vocês, sabe, mas quem está satisfeito com o seu evangelho, a vida que você tem dado para Deus, você está satisfeito? Ou você acha que você pode dar mais? Quem acha que pode fazer mais? Levante a mão. Você acha que você pode fazer mais? Quem quer essa noite receber um toque de avivamento de Deus? Levante a mão. Nós precisamos, não precisamos? Precisamos ou não? Quem acha que tem pessoas hoje que estão muito mais à frente do que nós, dando a sua vida pelo Senhor, e nós precisamos acordar.